Aprender a desenhar a anatomia do corpo humano é de longe um dos fundamentos principais da arte que todo artista iniciante deve se focar a aprender, já que a partir desse fundamento do desenho, você será capaz de criar os seus desenhos, ou também conhecido como O6. Só que para um artista iniciante que está começando agora na arte, isso pode parecer um bicho de sete cabeças, não só por estar agora iniciando ainda a começar a desenhar, mas também porque existem muitos músculos no corpo humano. Por isso, se você se identificou com esse vídeo, fica até o final, pois nele eu pretendo te dizer como você pode estar aprendendo a desenhar a anatomia humana, e como no caso eu fiz para poder aprender isso de um tempo bem curto. Devo avisar que esse vídeo será dedicado apenas para os músculos humanos, no caso músculos do braço, da perna e também do tronco. Por isso eu sei que é um vídeo onde eu falei também de outras partes como as mãos e pés, cabeças ou até mesmo o próprio gestual, se inscreva e deixe o gostei para que você possa estar recebendo a notificação dos próximos vídeos. É isso e vamos começar. Muito bem, para iniciarmos esse vídeo, vamos começar falando sobre os músculos do braço. E vamos começar agora, aqui desenhando na folha, falando sobre o deltoide e como você pode estar desenhando ele. A forma que eu encontrei que você pode estar representando ele é desenhando nesse formato como se fosse uma casca de tartaruga, sabe? Com esse formato meio oval, que cobre essa parte do ombro do braço. Eu achei que seria a melhor forma que você poderia representar ele de forma 3D, já que a partir desse formato você consegue também desenhar tanto ele pequeno, tanto grande, dependendo daí no caso do tamanho do músculo que você quer desenhar. Agora vamos para a parte dos bíceps. Os bíceps não é tão complicado quanto comparado com o deltoide, só que é meio difícil de você se localizar nele, porque ele tem esse formato como se fosse uma boca de peixe com dois lados, com duas bocas na verdade. É um formato meio estranho, só que quando você preenche junto com o braço, começa a fazer mais sentido. E você pode preencher ele no caso, conectando a ponta dele ali na parte do deltoide, que é o que está conectado ali junto do osso no caso. Enquanto a outra parte está conectado junto com o braquiorradial, que é o próximo músculo que vamos estar desenhando, que tem esse formato semelhante também ao do bíceps, só que ele é um pouco mais largo em comparação, no caso, dependendo do ângulo. Porém, também não é algo tão complicado, tem esse mesmo formato de boca de peixe que eu usei para representar o bíceps. E muito bem, agora vamos falar dos músculos da perna, que, cara, quanto músculo a perna tem. É sério, foi bem difícil para mim poder representar eles no desenho como que eu poderia no caso representá-los. Porém, eu consegui encontrar uma forma que não é tão difícil, mas eu consegui encontrar uma forma que não é tão complicada de desenhar e que resume bem essa quantidade de músculos, que você não precisa desenhar eles, né, de forma bem separada, você pode desenhar eles todos juntos. E a forma que eu encontrei é bem semelhante com a forma que eu usei para representar no braço, que é utilizando ali na parte dos glúteos, né, que eu usei ali para representar o que seria tipo uma casca de tartaruga, como botei também no braço. Na coxa, não em toda ela, eu utilizei também aquela boca de peixe, porém eu só utilizei mais na parte das laterais, isso porque na frente ela tem uma elevação um pouco maior no músculo da perna, que ela faz tipo uma ondinha no caso para frente, porém que também dá para representar junto, só que fica meio estranho visualmente quando você tenta fazer o mesmo formato que eu usei no braço. Por isso eu recomendo que você no caso faça esse formato como se fosse uma boca de peixe só nas laterais, mas daí pra frente você faz essa pequena separação para você saber onde tá o que. E na parte da panturrilha eu utilizei esse mesmo formato da casca de tartaruga, só que um pouco mais comprida, que conecta ali junto com o calcanhar do pé até ali mais ou menos as juntas da perna do joelho no caso, que daí faz uma representação muito boa no caso o que seria a panturrilha da nossa perna. Muito bem, agora vamos falar dos músculos do tronco, que, cara, me surpreendeu ver que os músculos tem menos músculos no nosso tronco do que na nossa perna. Pelo menos visualmente falando, o que é meio estranho, mas beleza, vamos seguir o roteiro. E muito bem, para desenhar os músculos do tronco não é algo tão complicado, na verdade é bem simples para falar a verdade. Por exemplo, na parte ali do peitoral você pode utilizar de novo o mesmo formato semelhante de uma casca de tartaruga, só que bem mais larga nas laterais no caso, que conecta ali junto com o deltoide no caso, né, que está não literalmente conectado no deltoide, e sim no osso em que o deltoide está. E ele possui esse formato semelhante também, assim como no deltoide, de um formato de uma casca de tartaruga, só que bem mais largo. E para a parte ali das costelas, no caso da lateral do torso, do tronco, desculpa, você pode utilizar esse formato como se fosse um arco, onde ele cobre as laterais do nosso corpo, cobrindo ali no caso, circulando,
fazendo esse formato bem orgânico assim do músculo. E para a parte da barriga do tanquinho, você só pode fazer umas linhas ali no caso que circulam no caso onde estariam os músculos ali da barriga. E ali na parte da virilha, ele tem esse formato bem mais largo, bem mais... não sei explicar muito bem o que, mas que ele faz esse formato como se fosse um V, onde ele cobre no caso da parte da virilha até ali no caso a cintura do nosso corpo, né? Ele faz esse formato meio estranho visualmente, porém que no corpo humano faz sentido visualmente falando. E muito bem, nós já falamos aqui agora quais são os músculos e como desenhá-los, porém agora vamos falar sobre o movimento que eles fazem, qual tipo de movimento ele faz, como eu posso saber o movimento que ele está fazendo. E pessoal, isso é bem simples e se você tiver reparado durante o vídeo você vai entender bem. Isso porque cada músculo está conectado a um osso. E esse osso, quando ele se mexe, ele também está mexendo o músculo junto. Por exemplo, você repara bem que quando você fecha o punho da sua mão, quando você aperta ela no caso, o seu antebraço começa a contrair também o músculo. Isso porque o movimento do osso está fazendo esse movimento de contração do músculo. Isso porque o músculo está conectado no nosso osso. E isso facilita muito. Por exemplo, quando você vai fazer algum gestual com os braços, onde o personagem ele está ali fazendo um gestual meio dinâmico, e você não sabe qual movimento dos músculos está fazendo. É só você ver ali, por exemplo, na parte do peitoral onde está conectado, que ele está conectado no osso junto com o deltoide. Aí então o músculo do peito acaba fazendo esse mesmo movimento junto, né? É claro, no caso das mulheres isso pode mudar um pouco, porque cada um tem sua anatomia. Eu pretendo também fazer um vídeo mais focado na anatomia também das mulheres. Mas também não é algo muito difícil, porque todos os seres humanos têm músculos semelhantes. O que muda na sua maior parte é somente a grossura desse músculo. Então, para na hora de você fazer um gestual, por exemplo, do personagem, é bem simples. É só você ver onde está conectado esse músculo. E ele vai fazer esse formato como se fosse um tecido, que ele estica, abre, fecha, como se fosse um pano mesmo, sabe? Como se fosse um pano que você estivesse mexendo ele, esticando para qualquer direção. E muito bem pessoal, esse vídeo foi um claro resumo no caso de como você pode estar desenhando esses músculos, porém no fim é pura prática, você no caso precisa estar sempre praticando ali o movimento dos músculos onde eles estão para você conseguir ter uma dominância bem maior deles. Por isso, sempre continue no caso estudando o fundamento da anatomia. E muito bem, se você tem alguma coisa que queria adicionar para esse vídeo, deixe aqui nos comentários para que eu possa ler e também possa aprender junto com você. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui e bons estudos!